paz do Senhor Jesus Cristo, a cada um que deseja, que tem buscado se levantar como atalaia do Senhor, como filho, como filha, como verdadeiros servos. Eu estou aqui nesse momento e antes de começar a falar qualquer coisa sobre o assunto que eu desejo partilhar com os irmãos, eu gostaria de ler a palavra do Senhor que está lá em Deuteronômio 6 e eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que te ordeno nesse dia estarão no teu coração e as ensinarás diligentemente aos teus filhos e falarás delas quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho e quando te deitares e quando te levantares, e as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém, meus queridos? O Senhor tem ministrado essa palavra muito forte no meu coração. Nós estamos em um período muito importante da vida das nossas crianças, período de férias escolares. Os nossos filhos estão em casa. Nós estamos tendo mais oportunidade de conviver, passar mais tempo com os nossos filhos, em família. E eu gostaria de começar perguntando para nós, perguntando para cada um de vocês, perguntando para você: quem tem sido honrado nesse período de férias dentro da tua casa? O Senhor Jesus Cristo ou Satanás? Quem tem sido honrado nesse período de férias na tua casa? Essa palavra o Senhor tem muito usado para ministrar o meu coração. Por que o Senhor tem usado ela para ministrar o meu coração? Porque quando chegou o período de férias escolares, eu fiquei um pouco entristecida e me perguntando: será que nós cristãos temos intercedido por aquelas crianças que torcem para não chegar ao período de férias escolares? Será que nós cristãos temos sofrido por aquelas crianças que vão apanhar mais? Por aquelas crianças que vão sofrer abusos de todos os tipos mais? Por aquelas crianças que vão ficar mais tempo sozinhos porque os pais não querem ficar com eles? Será que nós temos sofrido por aquelas crianças que têm sofrido, passado por depressão, se sentindo sozinho, às vezes em uma casa com muitas pessoas? E nós cristãos, nós precisamos nos posicionar como verdadeiros cristãos. Que tipo de cristãos somos nós se nós não nos preocuparmos com a vida, o período de férias das nossas crianças e de outras crianças? E a palavra do Senhor, vamos aqui voltar para os pais cristãos, vamos voltar para os pais que conhecem o Senhor Jesus. O título de Deuteronômio 6 diz o maior mandamento. E nós começamos falando aqui no 5, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E é tão interessante que no 7, o que a palavra do Senhor nos diz? E ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás delas quando te assentares em tua casa. E eu quero perguntar para você, pai e mãe, quando você se reúne com a sua família para assistir TV, se vocês conseguem se reunir para poder almoçar, para poder jantar juntos, o que os seus filhos têm aprendido nesse momento de comunhão? O que os seus filhos têm ouvido da sua boca nesse momento em que vocês estão assentados juntos em comunhão? Será que seus filhos têm ouvido você falar mal da professora dele? Será que os filhos têm ouvido você falar do irmão da igreja, do tio, da tia, do vizinho? O que esse momento de comunhão, esse momento em que nós devemos estar reunidos ao redor de uma mesa com os nossos familiares, o que nós temos falado do Senhor? Ou será que nós temos falado mais do inimigo?
quando nós reunimos com os nossos filhos? O que nós sentamos para assistir com os nossos filhos? Se é que sentamos para assistir, né? Se é que passamos tempo com os nossos filhos? Se é que priorizamos estar com eles? E a palavra do Senhor diz, quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho, pai e mãe, quando você sai com o seu filho, o que você tem ensinado para o seu filho acerca do Senhor? O que o seu filho escuta você conversando com seus amigos na rua? Quando você sai de carro, talvez de pé, de bicicleta, indo embora do culto, o que os seus filhos têm ouvido vocês falar? O que tem sido ensinado acerca do Senhor? E a palavra do Senhor continua dizendo, e quando te deitares, pai e mãe, quando vocês vão deitar, estão se preparando para dormir, para descansar, o que vocês têm ensinado aos seus filhos nesse momento? Será que tem dobrado o joelho, todos ali junto, em família, e agradecido o Senhor por aquele dia, agradecido o Senhor pela bondade dEle, pela graça dEle que se derramou naquele dia? Ou cada um deita com o celular na mão, talvez deixa o filho para lá e vai deitar primeiro, deixa o filho assistir televisão até a hora que quer? O que temos falado com o Senhor, ensinado os nossos filhos acerca do Senhor no momento em que vamos deitar? E a palavra do Senhor continua dizendo, e quando te levantares pela manhã, pai e mãe, o que o seu filho tem aprendido acerca do Senhor através da sua vida? Tem visto pais que se levantam ocupados demais, preocupados demais com coisas terrenas? Ou será que tem visto pais preocupados em chamar os filhos, vamos nos reunir aqui, vamos clamar ao Senhor, vamos perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós no dia de hoje, vamos dobrar o nosso joelho aqui, família, e vamos nos colocar à disposição do Senhor para ser usados. O que nós temos ensinado os nossos filhos agora nesse período de férias? É claro, irmãos, que nós não vamos ter tempo de ficar o tempo todo falando do Senhor com a nossa boca para os nossos filhos, mas a nossa atitude, com as nossas atitudes, nós temos tempo e devemos falar do Senhor para os nossos filhos, com a nossa maneira de viver. O que nós temos mostrado para os nossos filhos nesse período de férias? Será que nós temos sido pais cristãos mesmo? Será que nós estamos preocupados com a alma dos nossos filhos? Será que nós temos preocupado em falar do Senhor, como a palavra diz aqui? Ou será que nós estamos preocupados de deixar para o pastor, para a escola, aquilo que é a nossa responsabilidade? A Bíblia está sendo muito bem clara aqui, ó. Muito clara quando diz no 6, e essas palavras que te ordeno nesse dia estarão no teu coração. Ou seja, o Senhor ordenou essas palavras para cada um de nós, e Ele nos dá uma ordem no versículo 7, e as ensinará diligentemente a teus filhos. Ou seja, a missão de ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo para os nossos filhos é nossa. É nossa, nós temos que ser os discipuladores dos nossos filhos. Nós temos que ser o maior exemplo de cristão que os nossos filhos vão ter aqui nessa terra. Só que na maioria das vezes nós queremos transferir essa responsabilidade. Queremos transferir a responsabilidade para um discipulador da igreja, para o pastor. Queremos transferir uma responsabilidade que Deus deu a nós. E não tem como eu falar que ama o Senhor, como manda aqui no versículo 5, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, se você deixa de fazer o que está no versículo 7, ensinar o teu filho, ensinar as minhas filhas, e é com exemplo. É com exemplo, não é com palavra que nós ensinamos filhos, é com palavra também, mas é mais com exemplo. Só que eu tenho visto uma geração de pais frouxos, uma geração de pais negligentes que tem tentado ganhar o mundo lá fora, mas tem perdido os filhos. Uma geração de pais que os filhos passam 2, 3, 4 horas em rede social, no celular, crianças. Mas os pais não conseguem passar meia hora em oração com os filhos. Uma geração de pais que tem coragem de falar perto dos filhos que não quer que chegue o período das férias, que não gosta do período das férias, porque tem menino em casa. Misericórdia. Misericórdia. Você está servindo a Satanás com a sua boca. Já parou para pensar no seu filho escutando isso? O seu filho ouvindo de você? Eu não gosto do período de férias, eu gosto de menina na escola. É como se você dissesse, meu filho aqui me atrapalha. Ele não é bênção na minha vida. Já parou para pensar?
no peso que isso traz para o seu filho? Já parou para pensar o quanto que Satanás ama essas palavras que você diz? E o quanto que entristece Deus? Mas você diz que ama Deus, hipócrita. Você diz que ama Deus. Como você ama a Deus, você não dá conta de suportar os seus filhos? Como você me trata bem ou trata bem os seus amiguinhos? Trata bem os vizinhos? Mas não dá conta de tratar bem os seus filhos? É hipocrisia. Não é amor a Deus, não é só uma religiosidade. Uma religiosidade se eu não dar conta de suportar os meus filhos, as minhas filhas dentro da minha casa. No período de férias ou em qualquer outro período, eu não vou dar conta de suportar outras pessoas, não. Eu vou agir com hipocrisia. Eu vou agir com hipocrisia com meus amigos. Você acha normal, pai e mãe, o seu filho ter que implorar para ter um pouquinho do seu tempo, mas alguém liga para você, você sai correndo. Você sai correndo. Você acha isso normal? Você acha normal o seu filho ver você faltar culto? Vem no culto uma vez na semana, mas ele escuta você falando que ama a Deus. Você acha isso normal? Você acha normal você falar com a sua boca que ama os seus filhos, mas a sua atitude provar o contrário o tempo todo? Você acha normal o seu filho ser discipulado por um celular? Você acha normal o seu filho ser discipulado por outra pessoa quando deveria ser discipulado por você? A palavra do Senhor é muito clara, irmãos. A palavra do Senhor é muito clara. Com Deus não tem meio termo, não. É sim ou não. Ou faz ou não faz. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Se você, assim como eu, Deus me mostrou mais ou menos 2 anos atrás que eu era uma péssima mãe, eu me achava a melhor mãe do mundo. E Deus foi muito claro me mostrando que eu era uma péssima mãe, eu estava levando as minhas filhas para o inferno. Eu estava indo e levando as minhas filhas para o inferno. E se Deus estiver mostrando isso para você, posiciona. Chegue diante do seu filho, peça perdão, filho, filha, me perdoa, eu disse que não queria que chegasse o momento das férias, mas eu estou feliz com você aqui. É cansativo, mas é trabalho seu. Eu vejo uma geração de mães frouxas, pais frouxos, que não dá conta de cuidar nem dos seus filhos, nem quer trabalhar fora. Estou proibindo ninguém de trabalhar fora não, viu, irmãos? Se precisar, vai, mas não troque o tempo com o seu filho por nada. Por nada. Seja a mãe que o Senhor mandou, seja o pai que o Senhor mandou. Para de negligenciar tamanho chamado. A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho. Só que muitas vezes, nós estamos indo para a esquerda querendo ensinar a direita para os nossos filhos. Nós estamos retrocedendo o tempo todo e querendo que nossos filhos seguem adiante. Nós estamos falando para os nossos filhos, não pode mentir, mas mentindo. Não pode prostituir, mas prostituindo. Você tem que amar a Deus, mas odiando a Deus, se fazendo inimigo de Deus. Achando que ama, mas não dá conta de obedecer a Deus, cuidando do seu filho. Cuidando dessa criança aí, que talvez você orou, pedindo. Irmãos, e se for para ter filho e não cuidar, melhor será se nós fôssemos estéril. Porque o Senhor tem falado muito comigo acerca de quantas crianças estão sofrendo por causa de pais negligentes. Eu vi uma frase há poucos dias que diz que não é difícil ser criança no dia de hoje, não. É difícil ser criança com esses pais negligentes, impacientes. Tem paciência com todo mundo, uma gracinha. Ri para todo mundo na igreja, mas na vida dos filhos é um inferno. Tem paciência, sai correndo se alguém ligar. Mas na hora que o filho pede para esperar um pouco, passar um pouco de tempo com ele, não tenho tempo, preciso trabalhar. Trata todo mundo uma gracinha, com um sorriso. Mas dentro de casa, mãe e pai parecem uns loucos. Gritaria. Não aguento mais você, menino. Tomara que as aulas voltem logo, não deveria ter férias. E aí? Quem nós estamos servindo nesse período de férias? Quem tem feito devocional com seus filhos? Tem sentado junto e tido comunhão com seus filhos nessas férias? Tem escolhido um filme para edificação e senta com seus filhos para assistir? Tem conversado com seus filhos? Tem dado testemunho para os seus filhos de onde Deus te arrancou nesse período de férias? Seja canal de bênção na vida dos seus filhos.
Seja aquilo que o Senhor te chamou para ser na vida dos seus filhos. Cuida primeiro da sua casa, depois você vai cuidar dos de fora. Primeiro é a sua casa. Para de hipocrisia, de que não, enquanto eu cuido dos outros, Deus está cuidando dos meus. Isso é fala de cristão preguiçoso. De cristão que sabe que lá fora pode até ter uma boa reputação, mas os de dentro de casa nos conhecem. Eles sabem, as minhas filhas, o meu marido, eles conhecem o meu caráter. Por isso que às vezes é mais difícil evangelizar os nossos de casa. Por isso que os de casa têm que ser com exemplo, porque eles nos conhecem, eles têm que ver mudança, eles têm que ver posicionamento. E eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu literalmente estou preocupada. Preocupado com esse monte de pais que tem matado seus filhos. Com esse monte de pai que não sabe abraçar. Esse monte de pais que fala que ama quando fala com a boca, mas a atitude prova o contrário o tempo todo. Eu estou preocupado com esse monte de pais que diz que quer ganhar o mundo, mas está perdendo seus filhos. Eu estou preocupado com esse monte de pais que nunca deu testemunho acerca do Senhor, do que o Senhor fez na sua vida. E um monte de adolescente em casa viciados em droga, prostituição, pornografia, mas não sabe a quem recorrer, porque os pais nunca falou de uma maneira extraordinária sobre Deus. Quem é o Deus de Israel, aquele que nos arranca do Egito? Eu só estou gravando esse vídeo porque eu estou preocupada com cristãos que não estão nem aí com as nossas crianças nesse período de férias. Não tem intercedido, não tem orado, não tem clamado para que os pais venham a se converter e ser os pais que essas crianças precisam, ser os pais que o Senhor Jesus chamou para ser. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos nos posicionar.